Está aberta no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Eu quero fazer a leitura de todo este capítulo. Segundo Samuel, capítulo 9. E disse Davi: ainda há alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: ainda há alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e à sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Louvado seja o nome do nosso Deus. E te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela supre necessidades profundas da nossa alma. E que seja assim mais uma vez nesta noite, meu Deus. O Senhor dando-me graça para pregar a tua palavra e também graça a meus irmãos para recebê-la. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Lodebar é a terra do esquecimento. Quando nós pensamos na história do relacionamento entre Deus e a humanidade, ela, de fato, pode ser dividida entre um relacionamento de Deus com a humanidade, debaixo das instruções do Velho Testamento, e o relacionamento com Deus em relação à humanidade, debaixo das leis, ou debaixo dos ensinos, ou debaixo dos valores, das verdades do Novo Testamento. Testamento é o mesmo que aliança, é o mesmo que pacto,
é a mesma coisa que acordo. Testamento. No Velho Testamento, que antes do Novo era novinho em folha, era aquele que valia, era aquele que imperava, as relações da humanidade com Deus estavam ou eram regidas pelas ordenanças, pela lei. Ou seja, essa coisa da justiça de Deus, exigindo atos de justiça do homem, da humanidade, era muito forte. Não à toa que, numa dessas 613 leis que foram dadas a Israel, há uma que diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, vida por vida. Ou seja, as pessoas debaixo dessa lei deveriam ser punidas na medida ou proporcionalmente ao pecado que elas cometessem. Sem contar que o princípio da palavra aliança, ou testamento, ou acordo, ou pacto, tem a ver com corte, tem a ver com sacrifício, ou em última análise, tem a ver com derramamento de sangue. Então, no Velho Testamento, muitos animais foram mortos, tiveram seu sangue derramado para aplacar a ira de Deus e dar uma resposta à justiça de Deus pelos pecados das pessoas. E no Novo Testamento também houve um corte, também houve derramamento de sangue, só que uma vez, e de uma vez por todas, a saber, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi derramado naquela cruz por amor a nós, e é exatamente ali, no Monte Calvário, no Monte da Caveira, quando Jesus derramou a sua vida, derramou o seu sangue e ali morreu, é que começou a vigorar o Novo Testamento. Até a cruz de Cristo, até a morte de Jesus, vigorou as leis, as imposições da velha aliança do Velho Testamento. E o autor aos Hebreus diz exatamente isso, que para que um testamento tenha validade, é necessária a morte do testador. Então, quando Cristo morreu, instituiu-se uma nova aliança por meio de seu sangue, validando, portanto, aquela aliança. Viver debaixo da velha aliança é uma coisa muito difícil. E basta ver o livro de Levítico, todas as leis e punições que as pessoas deviam receber diante da quebra daquelas leis. E já na nova aliança, ela institui o perdão de pecados pelos méritos de uma outra pessoa. E no caso, a pessoa em questão é Jesus, o nosso amado Salvador. E é pelo seu sangue que nós temos perdão dos nossos pecados e a paz com Deus. Agora, irmãos, é claro que sermos salvos pela graça de Deus, por esse favor de Deus, por essa benevolência de Deus a nós, não nos isenta de responsabilidades. A gente que se diz crente, eu vou explicar porque é gente que se diz e não é de fato, que pensa que por estar debaixo da graça de Deus,
pode viver uma vida do jeito que quiser e bem entender. Afinal de contas, eu já tive os meus pecados perdoados, o meu nome está escrito no livro da vida, eu não perderei a minha salvação, ou seja, minha salvação está garantida, e a partir disso eu vou viver do jeito que eu quiser e bem entender. Não, você pode entender um monte de coisas, mas não entendeu ainda a graça de Deus, porque uma pessoa que pensa assim, eu sou salvo, minha salvação eu não perderei, então eu vou viver do jeito que eu quiser, essa pessoa de fato não entendeu o plano da salvação, ou seja, creu na mensagem errada, e se creu na mensagem errada, não creu na mensagem certa. Se creu na mensagem errada, morrerá em seus delitos e pecados, e essa pessoa não será salva de fato. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas não somos salvos de graça. Houve um preço, o sangue de Jesus que nos comprou. E a palavra de Deus diz que nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos àquele que pelo sangue de seu Filho nos comprou, e este é o Senhor Deus, o nosso Pai. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 13, diz: amados, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Não é possível. É salvo por Jesus, não terá prazer em dar lugar à sua carne. Porque entendeu a graça de Deus, entendeu a salvação que Deus oferece, e entendeu os privilégios e as responsabilidades que essa salvação lhe traz. Existem muitos textos que nos servem de arquétipos. O que é isso? A Bíblia é um livro cheio de arquétipos. Ou seja, nas experiências vividas por esses personagens da Escritura Sagrada, por esses homens e mulheres que andaram com Deus, nós podemos encontrar ali sinais vivos, marcas vivas deste plano redentor de Deus. E muitas das experiências que esses homens e mulheres viveram na Escritura Sagrada, nós também vivemos e podemos aprender com eles o que devemos fazer diante das nossas próprias incoerências e imperfeições, e aprendemos também com eles o que não devemos fazer, ou seja, não imitar os seus erros. Andar com Jesus é um grande privilégio. Andar com Jesus é uma bênção maravilhosa de Deus. Andar seguindo os passos de Jesus e observando os passos de Jesus é um privilégio que traz a nós, de fato, vida, e vida em abundância. Uma dessas histórias, que é como que um arquétipo, e que nos mostra essa vida que vivemos quando conhecemos a Deus e os benefícios que Deus nos traz, é essa história envolvendo Davi e Mefibosete. Mefibosete era neto do maior inimigo de Davi. A inimizade estava no coração de Saul, não no coração de Davi, porque às vezes uma pessoa se porta e tem um sentimento antagônico, contrário, inimigo da gente, mas nós não somos inimigos da pessoa. Então era essa relação. Davi não era inimigo de Saul, mas Saul era inimigo de Davi. Ele odiava Davi com um ódio extremo. Ele que era um homem imponente, um homem alto, os homens mais altos de Israel chegavam em altura aos ombros de Saul. Era um homem imponente, forte,
chamava a atenção. Sob o ponto de vista humano, perfeito para ser líder da nação de Israel. Sob o ponto de vista espiritual, absolutamente reprovável. Porque o problema de Saul não era o exterior, era o interior. O problema de Saul era com o coração. Saul tinha um coração que não era segundo o coração de Deus. Por isso que Salomão nos Provérbios nos adverte, dizendo que nós devemos guardar o nosso coração. E nós devemos ter cuidado com o nosso coração. Porque de fato é do coração do homem que surge aquilo que é bom, mas também aquilo que é ruim. É só uma questão de alimentar. Tudo que a gente alimenta cresce, e o que Saul alimentou em sua vida, em seu coração, foi uma vida carnal. E tudo o que ele colheu foi os resultados dessa sua semeadura. Com o coração adoecido, Saul tinha ciúmes de Davi, tentou matar Davi algumas vezes. Os filhos de Saul amavam Davi. A nação de Israel, a cidade de Jerusalém, tinha verdadeira paixão por Davi. E Saul o odiava. E exatamente, que ironia, foi a Davi que Deus escolheu para ser o sucessor de Saul no trono de Israel. Porque, ao contrário de Saul, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E teve chances de matar Saul, e não o fez, por entender que Saul era ungido do Senhor, era separado por Deus, e só quem trata com o ungido do Senhor é o Senhor que o ungiu. Então Davi não toma vingança em suas mãos, mas Deus trata de Saul. Mefibosete ainda era uma criança quando Saul e seus 3 filhos foram mortos no monte Gilboa pelos filisteus. Dentre os 3 filhos, Jonatas, pai de Mefibosete. Bem, o rei era morto, e qual era a conduta dos reis naquele tempo? O sucessor ao trono, com medo de algum levante da família do rei que ele estava sucedendo, mandava matar toda a família, sobretudo os filhos, para que não fizessem frente a ele, o novo rei. Essa notícia de que Saul é morto e Davi ascendeu ao trono chega até Jezreel, aonde está o menino Mefibosete. E a cuidadora, a ama de Mefibosete, com medo que Davi envie tropas para matar o garoto que estava na linha sucessora ao trono, ela pega o menino nos braços e sai para fugir e livrar o menino da morte. A questão é que nessa fuga ela tropeça, o garoto cai no chão e, pela descrição bíblica, quebra os 2 pés, ficando coxo, aleijado. E apesar disso, a ama o leva lá para os lados de Lodebar. Lodebar era uma região de gente pobre, de gente miserável, de gente doente, de gente endividada, de gente sem expressão, de gente esquecida. Tanto que alguns eruditos dizem que essa palavra Lodebar significa, na literalidade, sem palavra.
É um lugar sobre o qual nem se tem o que comentar. É um lugar sobre o qual não interessa falar. É o lugar dos esquecidos. É a terra do esquecimento. É o lugar para onde vão os derrotados. É o lugar para onde vão aqueles sem expressão nenhuma. É o lugar para onde vão os desgraçados. É a terra do esquecimento. Mas Davi ascendeu ao trono. Tornou-se rei de Israel. E num dado momento do seu reinado, ele pergunta pela família de Saul. Porque conquanto os filhos tivessem sido mortos, e ele também, Saul, havia os descendentes. E, portanto, um dos servos de Saul, Ziba, nos é dito no versículo de 1 a 3, pergunta. E Ziba diz, tem alguém? Há alguém. Ele está lá na terra dos esquecidos, dos desgraçados, dos desafortunados. Aquele lugar onde não se tem o que comentar, de tão inexpressivo que é. Lodebar, a terra do esquecimento. E Davi ordena que Ziba vá até Lodebar, para trazer Mefibosete à sua presença. Irmãos, isso é um arquétipo, isso é a nossa história, isso é a nossa trajetória, isso é a história da humanidade em seu relacionamento com Deus. Ou seja, Lodebar é muito mais do que um lugar. Lodebar é muito mais do que uma região ou até uma cidade, a cidade do esquecimento ou a cidade do silêncio. Mas Lodebar, em primeiro lugar, é o lugar onde Deus nos encontra. É o lugar onde Deus vai ao nosso encontro. Porque é bem verdade que pessoas vêm à igreja pelos mais variados motivos. Tem gente que vem à igreja porque perdeu tudo. E no desespero está buscando a Deus para ver se consegue, da graça ou das graciosas mãos de Deus, alguma restituição. Tem gente que vem à igreja porque perdeu a família. Tem gente que vem à igreja porque gosta do ambiente de comunhão, gosta dos hinos, gosta da música, gosta do pregador, gosta dos irmãos e vem à casa de Deus. Mas tem outros que estão no ostracismo, no esquecimento, foram desprezados, foram deixados de lado e vêm à igreja. Alguns até não tem outro lugar para ir. Mas os salvos de verdade, aqueles que conheceram a Jesus verdadeiramente, eles vêm à casa de Deus com muita alegria e satisfação, porque foram achados por Deus. Porque Deus foi ao seu encontro um dia, tocou seus corações, essa graça inundou as suas vidas, os transformou. Eles entenderam que estavam em Lodebar, mas foram lembrados por um Deus amoroso, gracioso e bom, que foi ao seu encontro, chegou até eles, naquele lugar dos esquecidos. Não é à toa que 1 de João, capítulo 4, versículo 19, diz que nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. A iniciativa é toda de Deus. Não foi você que procurou a graça de Deus. O contrário, foi a graça de Deus que procurou você. Quando Deus sai pelo jardim, em busca do homem, dizendo, Adão,
Adão, onde estás? Esse Deus que vai ao encontro da gente. E eu não sei por que é que você veio à igreja nessa noite. Eu não sei quais são os motivos que te trouxeram a este lugar essa noite. Eu não sei qual é a condição da sua vida, como é que você se encontra, mas uma coisa eu posso te garantir: a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus quer te visitar nessa noite, porque Lodebar é o lugar onde Deus vai ao nosso encontro. Nós não somos causa da salvação, nós somos resultado, efeito da salvação. Irmãos, qualquer vida cristã fora dessa perspectiva é absolutamente inútil. A vida de um crente que não entendeu que tudo é graça é absolutamente inútil. Estar aqui é graça de Deus, poder ofertar é graça de Deus, ter uma família é graça de Deus, um emprego é graça de Deus, ter a visitação na hora das dores, das agonias da vida é graça de Deus, receber o consolo de Deus é sua graça e tão somente sua graça, a presença do Espírito Santo na vida da gente é graça de Deus, a posição que ocupamos na sociedade, a posição que ocupamos na igreja, tudo é graça, tão somente pura graça de Deus. Deus nos achou. Dia 15 de novembro de 1981, Deus me achou no último banco de uma igreja. A palavra de Deus estava sendo pregada e essa graça me alcançou. Tanto que Paulo diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Essa graça, isso não vem de vós, é presente, é dom de Deus. Vem de Deus para mim. Esse Deus amoroso, gracioso que me busca. E Mefibosete estava lá em Lodebar, quando Davi disse: manda buscar. Vai atrás dele, traz ele para perto de mim. Naquela noite, eu chorei igual um garotinho, e eu tinha 11 anos de idade apenas. A graça de Deus acertou em cheio o meu coração. Eu nunca vou me esquecer daquela noite, nunca. Nunca vou esquecer do seminarista, irmão Fernandes, que pregava naquela noite a palavra de Deus. Disseram para mim depois que ele estava nervosíssimo, que esqueceu a maioria das falas e o esboço que tinha para pregar. Pois foi a maior mensagem que eu ouvi na minha vida. A mensagem que dizia que Cristo salva. E naquela noite o religioso, o frequentador de igreja, o crente, o filho de crente, tornou-se salvo por Jesus e ganhou a condição de filho de Deus. Pois você que está assistindo essa mensagem, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, você não conhece a Deus, pois nessa noite Deus está indo ao seu encontro. Ele quer transformar a sua vida. Lodebar é o lugar onde Deus nos encontra. Mas Lodebar também é o lugar de onde Deus nos resgata. Deus não só nos encontra, mas nos tira de lá. Nos salva de lá. Nos remove de lá, nos resgata de lá. Davi tirou Mefibosete de Lodebar e disse: o seu lugar agora é aqui no palácio. Ele tinha uma deficiência física. Ele não era o maior como seu avô. Ele não tinha predicados
que chamassem a atenção das pessoas. Mas, irmãos, ele foi alvo da misericórdia daquele rei. E eu acredito até que havia deficiências emocionais profundas no coração de Mefibosete. Órfão, deficiente, alijado do lugar onde vivia, tendo crescido no lugar de gente esquecida, abandonada, deixada ao léu. Ele que tinha sangue real, da família real, e simplesmente se vê como nada. Tendo perdido seu avô, seus tios, seu pai, de uma maneira trágica, tendo sido cruelmente assassinados pelos inimigos. Então, a alma de Mefibosete marcada com tudo que é memória amarga. Irmãos, quanta gente vive essas deficiências no coração. Esse negócio prende a gente. Quer sejam memórias amargas, coisas do passado que nós não tratamos, não resolvemos, e quais fantasmas nos visitam nossa consciência. É como se a memória sangrasse de quando em quando, um perfume que a gente sente, uma música que a gente ouve, um lugar por onde a gente passa, aquilo nos revisita, começa a sangrar e doer no coração da gente. E aí passamos a ser habitados de novo por aqueles medos, por aqueles traumas, por aquelas memórias, por aqueles ódios, por aqueles ressentimentos. Essas coisas vão nos povoando, vão ganhando o coração da gente e vão nos tornando deficientes, limitados para a vida. Aí Davi vai lá, manda que tragam Mefibosete, ele é resgatado e trazido para o palácio. Eu fico imaginando a primeira noite, o banquete. Está o rei à mesa, os filhos do rei, banquete ali, a mesa posta, todos aguardando o momento das graças para poder comer. E o rei ali aguardando. E de repente um dos filhos podia dizer assim: ô pai, não está faltando mais ninguém. Vamos comer, ora para a gente comer. E o rei dizendo: calma, porque ainda falta um. Manda chamar. E aí, ao longe, pelos corredores do palácio, se ouve o toque, toque, toque das muletas se aproximando, e aquele som se tornando cada vez mais altos, aquela sinfonia da misericórdia de Deus, aquela sinfonia do amor, da graça, do perdão, da compaixão, da memória de Deus, enchendo aquele local do banquete. E de repente chega aquele coxo com as suas moletas, e Davi dizendo: se assente à mesa, meu filho. Que a partir de hoje você come aqui comigo. Você se assenta à minha mesa. Você come da minha comida. E você se delicia com os privilégios que eu tenho para você. Lodebar é o lugar de onde Deus nos resgatou. Deus nos tirou. Por isso que nós, crentes, temos a mente de Cristo. E quando o pródigo voltou para casa,
É verdade que o pai mandou que dessem um banho no filho. É bem verdade que o pai ordenou que uma roupa nova fosse colocada nele, que sandálias fossem calçadas em seus pés e que um anel da filiação fosse colocado em seus dedos. É bem verdade. Mas, irmãos, eu acredito que aquele garoto que voltou para casa, depois de ter cuidado de porcos lá numa terra distante, numa vida miserável, mesmo depois do banho, da roupa nova, da sandália nova, do anel no dedo e da festa, ainda tinha sujeira atrás da orelha, dentro da orelha, ainda tinha sujeira embaixo das unhas, das mãos, ainda tinha os pés cheios de calos, de feridas, de sujeira, de uma subvida que vivera lá naquela terra distante, por sua inconsequência, por sua ingratidão, por sua cabeça dura, por seu pecado contra o céu e contra o seu próprio pai. O que eu quero dizer é que depois daquela festa, daquele banquete, da reconciliação, da ressurreição, porque para o pai estava morto e reviveu, perdido e foi achado, mas certamente aquele rapaz precisou que dessem outros e outros e outros banhos nele, para tirar toda a sujeira. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a nossa mente é mente de Cristo. E nós não podemos viver nesse mundo com as categorias da mente de alguém que está no mundo. A gente não pode pensar como alguém que é do mundo. A gente não pode decidir, intuir, raciocinar com as categorias de quem vivia no mundo. É preciso que seja feita uma lavagem constante na vida da gente, na cabeça da gente, nos princípios, nos valores da gente. Eu sei que nós somos salvos no momento em que entregamos nossa vida a Jesus, mas tem um monte de sujeira do mundo que vai ser tirada ao longo do tempo. E para mim esse é o princípio de conversão, é um pouquinho todo dia. É um pouco de conversão, de mudança todo dia. Não é possível que a cabeça continue do mesmo jeito, os princípios, os valores, as manias, o jeito, não é possível que fique da mesma forma. Nós somos resgatados, a Bíblia diz, da nossa vã maneira de viver. Nós somos trazidos para o reino do Filho, do amor de Deus. Há de se esperar uma outra concepção de vida, uma outra maneira de enxergar a vida, de se relacionar com a vida, outra forma. Há de se esperar isso. Porque nós somos resgatados de Lodebar. A graça de Deus nos alcançou. E a gente vai viver agora como, de fato, somos em Cristo, filhos do Rei. Uma história famosa que o pastor Josué sempre conta é essa, do filho do rei que sai do palácio, não é? Lembram? E que encontra os garotos lá na rua, brincando na lama e se lambuzando todo. E chama o garoto e ele diz, não posso. Mas por que você não pode? Eu não posso porque eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Então a vida é diferente, é vida de filho do rei. Está no mundo, mas não é do mundo. Interage com o mundo, mas entende a sua posição, a sua identidade, porque foi alcançado pela graça. E tem uma outra concepção de tudo. A gente vê nessa loucura que virou o mundo, e o Brasil,
pensando na nossa terra. Irmãos, eu vejo o povo de Deus de uma maneira geral, a gente conhece o que se passava no coração de Davi, pelo menos algumas coisas, lendo os salmos que ele escreveu. A gente tem ideia do que se passava pela mente do povo de Israel, lendo os salmos. A gente conhece os medos, as sensações, os valores. A gente percebe um pouco o que era a mente daquelas pessoas, baseado no que elas escreveram. E a gente pode fazer a mesma leitura do que se passa no coração e na mente do povo de Deus, quando a gente vê o que eles postam nas redes sociais, o que eles escrevem, as fotos que eles postam, as mensagens, as opiniões, as posições, os valores. Dá para ver perfeitamente. Dá para tirar a radiografia facilmente. Nós temos a mente de Cristo. Ninguém aqui está falando de perfeição. Mas esse Deus que foi até Lodebar, nos resgatou de lá, nos tornou filhos dele, quer, de fato, que nós andemos em novidade de vida. É outra cabeça, são outros valores. Porque Lodebar, em último lugar, é não só o lugar onde Deus nos encontra, e a situação de onde Deus nos resgata, mas é, por fim, a posição de onde Deus nos substitui. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é tirados. É uma posição que se perdeu. Destituir é tirar alguém de uma determinada posição. E longe de Deus, em Lodebar, nós perdemos a posição que tínhamos. Como Mefibosete perdeu a posição que tinha, como neto do rei. Perdeu. Mas quando Davi foi lá e o trouxe de volta, através dos seus emissários, a posição de Mefibosete mudou. E Deus, irmãos, colocou Jesus no nosso lugar, na cruz, e nos substituiu. Nos colocou em uma outra posição. A posição antes era de alvo da ira de Deus. E agora alvos do amor e da graça de Deus. Davi não conhecia Mefibosete. Mas Davi conhecia o pai de Mefibosete, Jonatas, seu irmão. E foi por causa disso que a graça alcançou Mefibosete, a misericórdia encontrou Mefibosete, por causa de Jonatas. Nós só mudamos a nossa posição, fomos substituídos, tirados daquela posição e colocados numa posição de glória, por causa de Jesus, por causa de Cristo. Foi por Ele que Deus nos fez aceitáveis. Por isso que todo o nosso capital religioso, intelectual, posição social, isso tudo é nada. Isaías diz, é trapo de imundícia diante de Deus. Vale nada. O que vale é o que Jesus fez. Amém, irmãos? O que vale é o que Cristo fez. E você sabe que aos olhos do mundo esse negócio de graça não faz o menor sentido. É absolutamente injusto. Porque ela não dá o que merece e dá à pessoa o que ela não merece. Mas é exatamente isso. É tudo mérito de Deus.
Tanto a Ele toda a glória, a Ele a nossa gratidão, a Ele o nosso louvor. A Bíblia diz, porque o salário do pecado é morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus. Olha que bênção hoje à noite. Deus te encontra, Deus te resgata e Deus te substitui. Deus te coloca na posição de remido, de lavado pelo sangue de Jesus. Por que não abrir o coração para Deus? E a nós que conhecemos, por que não viver essa bênção dessa novidade de vida real para nós? Então, para o sistema do mundo, essa história de graça, de amor de Deus é loucura. É bobagem. Mas nós sabemos. E nós nos ancoramos no poder do sangue de Jesus, que garantiu e firmou para nós esse novo testamento pelo seu sangue. E não é porque nós merecemos, mas é única e exclusivamente pelos méritos de Jesus. Então lembre de onde você estava e lembre que Deus te achou. Lembre onde você estava e lembre que Deus te resgatou. Lembre de onde você estava e lembre que Deus te substituiu. E viva a vida vitoriosa da fé, andando debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Se você está na terra do esquecimento, Deus não esqueceu de você. Essa palavra é para você também. E se hoje você ousar abrir o seu coração para Deus, Deus vai mudar a sua história. Deus vai transformar a tua vida a partir do perdão dos teus pecados e te colocar na posição de filho, de filha, remida, lavada pelo sangue de Jesus. Vamos orar? Você podia orar comigo agora. Você podia clamar a Deus nessa hora. Será que nós temos alguém aqui, crente em Jesus Cristo, que entende e toma a decisão de andar mais perto do Senhor? Mais perto. Tem certas áreas da vida que precisam de limpeza, precisam de transformação, precisam de mudança de vida, de valores, de padrões. Precisa mudar, precisa viver essa vida nova na intensidade que Deus oferece. Ele diz: pastor, eu preciso de oração hoje. Eu sou crente em Jesus, mas eu preciso de oração nessa noite diante da palavra. Tem alguém assim? Faz um sinal. Amém, amém, amém. Na galeria, amém. Glória a Deus, amém. Deus tem falado comigo, amém. Viver a intensidade dessa graça. Será que tem irmãos aqui no coral assim? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus, mas entendeu que Deus foi ao seu encontro hoje e disse: eu não sou crente não, pastor, mas olhe, eu entendi que eu preciso de Jesus e eu quero entregar minha vida a Cristo hoje. Ore por mim, por favor. Alguém assim? Faça um sinal, em nome de Jesus. Eu não sou crente, mas hoje à noite eu quero entregar minha vida. Tem alguém? Faça um sinal, nós vamos orar por você. Há alguém assim? Eu quero hoje Jesus na minha vida. Há alguém? Quero entregar. Eis aqui minha mão. Levante sua mão, nós vamos orar por você. Aí na transmissão você pode escrever: eu entrego minha vida a Jesus como meu Salvador. E nós vamos orar por você. Você entendeu que Deus foi ao teu encontro? Você entendeu que Deus é poderoso para te resgatar, para transformar a sua vida? Então escreva lá. Nós queremos orar e orar por você. Há alguém assim?